Bom dia, pessoas. Hoje é quarta-feira, 27 de maio, e hoje eu estava pensando, né, por que a gente às vezes complica as coisas? Né? Por que a gente tem essa necessidade de complicar as coisas? E aí eu estava pensando, refletindo sobre isso, né, agora há pouco, e assim, é, isso aparece bastante em clínica, né? Às vezes a gente percebe isso, que há uma confusão nos pensamentos, há uma confusão na, na forma de pensar da pessoa, há uma confusão ali do que ela está vivendo, e é muito comum isso acontecer, e todo mundo tem isso, tem esses momentos de confusão, esses momentos de não entender. E procurar respostas, e até para isso que serve terapia, para que ajude a pessoa a encontrar suas respostas, seja qual terapia for. Né? E eu estava pensando nisso, por que às vezes a gente complica tanto as coisas? Né? Me fez pensar também em livros, publicações, posts, né, em que a gente lê e a gente não entende. Né? E eu percebo que muitas pessoas também não entendem, mas tomam aquilo como verdadeiro. E tomando como verdadeiro, ela tem lá a sua forma de se manifestar, seja por um like, seja por um post, seja por uma expressão. E aí eu me pergunto, né, será que a pessoa realmente entendeu? Será que aquilo fez sentido? Será que aquilo, assim, teve um raciocínio, teve uma reflexão? Né? Então eu estava pensando hoje, né, por que às vezes a gente complica as coisas? Por que às vezes a gente fala difícil? Por que às vezes é necessário gastar ali o dicionário? E por que não, às vezes, a gente partir para o mais simples? Né? Por que o mais simples ele é visto assim como o menos importante? Né? Existe até uma música do Legião Urbana que um dos estrofes diz assim, né? Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. E isso me veio agora, não tinha pensado nisso, e é interessante a gente olhar para esse ponto, né? Que o mais simples fosse visto como mais importante. Às vezes a gente percebe, né, que as pessoas buscam o complicar. E não estou aqui dizendo que não devamos fazer isso. Né? Não estou aqui dizendo que nós não devamos buscar coisas diferentes. Muito pelo contrário. Se é um desejo nosso buscar coisas novas, aprender coisas novas, desenvolver, e acho que isso é muito importante hoje em dia, se desenvolver, entender certas questões, entender de certo assunto, eu acho que isso é fantástico e a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Buscar conhecimento, mas a gente tem que pensar também o quanto a gente complica as coisas. Né? E às vezes eu venho a pensar assim, se o complicar não é uma forma de se defender para poder fugir da situação. Né? Eu já vi termos, por exemplo, já vi pessoas falarem assim, olha, eu não assumo uma postura de liderança porque é complicado, né? Porque é difícil, porque eu não tenho essa característica. Tá, tudo bem, não, nem todo mundo tem uma aptidão para determinada situação, e isso, lógico, é compreensível, sem dúvida. Mas assim, é, será que às vezes a pessoa não justifica o difícil como uma forma de se defender? Para não ousar fazer algo diferente? Para não ousar conhecer algo novo? Para não ousar, assim, sair daquele lugar que ela está? Né? Para não ousar enfrentar o desconhecido? Né? E aí partimos para o difícil. Partimos para fala difícil, partimos para textos difíceis. Né? Eu ouso dizer que, eu já vi vários posts assim, e eu ouso dizer que todas as vezes que eu paro num vídeo, numa escrita, num texto, que eu não entendo, às vezes eu não manifesto se eu gostei ou não, porque eu não entendi. Né? E creio também que isso
a gente pode analisar bastante. Creio também que às vezes as pessoas também não entendem, mas aplaudem, gostam e tudo mais. E tá, né? Tá tudo bem, é um desejo e a pessoa se manifesta e boa. Mas assim, o que será que a gente tem que tirar de aprendizado daquilo que é difícil? Né? Será que a gente tem que refletir um pouco mais? Será que a gente tem que pensar um pouco mais? Ou será que a gente fala difícil, fala de uma forma que as pessoas assim achem bonito? Né? Nós já tivemos presidentes eleitos porque falavam bonito. E aí a gente toma esse ponto, né, entre a diferença entre da diferença entre o que é bonito de fato e o que é difícil. Então a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Será que a gente complica muito para usar isso tudo como uma defesa e não sair do estado que está? Né? Não sair do lugar que está, com o medo do desconhecido. Então a gente fala, olha, é muito complicado. É muito complicado fazer isso, muito complicado fazer aquilo, e aí a gente não faz. Né? Então, às vezes a gente complica para ter uma justificativa e não tomar uma ação. Essa é a questão. Então a gente precisa refletir mais sobre isso. Pensar mais sobre esse ponto do que é complicado. É complicado ou sou eu que estou complicando? Né? O que eu quero demonstrar com a complicação? Quando eu complico algo, por que será que eu estou tornando isso difícil? Será que é tornar isso difícil para que as outras pessoas me vejam como o inteligente? Né? Poxa, fala difícil, ele deve ser muito inteligente. Né? E não é bem assim. Né? Não é dessa forma, não é esse o caminho. Às vezes a gente tem que simplificar para poder se fazer entender. Por isso que nesses vídeos eu uso palavras fáceis, palavras simples, não parto para o psicanalês, né? Para que seja mais fácil de entender, para que seja mais palpável. Né? E para que a gente possa ter uma reflexão melhor sobre, até mesmo eu, fazendo esses vídeos, eu tiro várias reflexões. Né? E pensar realmente, às vezes o mais simples, ele deve ser visto como o mais importante do que o mais difícil. Às vezes a gente tem que começar de lá de baixo para vir construindo uma intelectualização para poder lidar melhor com as coisas, refletir melhor. Né? Então, pense nisso. Que o mais simples seja visto como o mais importante também. Não é porque ele é simples que ele não tem importância. E não é porque ele é complicado ou difícil que ele é mais importante do que as outras coisas. Às vezes, a gente acaba encontrando muitas reflexões, muitos pensamentos em coisas mais simples, em detalhes pequenos, em informações que realmente fazem sentido. E às vezes a gente complica. Complica justamente para justificar que aquilo é tão difícil que é melhor não mexer. Né? Pensa nisso. Um abraço e até a próxima.